Eu fiquei ridiculamente paranoico nos últimos meses. E hoje acho melhor eu escrever pois sinto que não me sobra muito tempo. Já posso sentir algo me observando. Toda essa desgraça começou quando eu adquiri aquele maldito livro, o infame Grimório de Horás Satanis, presente de um estranho estudioso que encontrei em minhas viagens ao Japão para visitar os pais de minha esposa, que hoje está apodrecendo em um caixão. O estranho se chamava Nayara Totepu Suzuki, um gentil homem de uns 35 anos de idade e de gostos muito peculiares. Conheci ele em um museu, observando antigas e belas armaduras de samurais, espadas e afins. Conversamos bastante lá no museu, e me fascinei com seu conhecimento sobre história. Em pouco tempo já tínhamos virado amigos, e nossos gostos eram muito parecidos. E esse foi essa coincidência infeliz agora, mas antes aparentemente feliz, que destruiu minha vida. Nós dois éramos obcecados pelo antigo e o desconhecido. Conversamos durante horas sobre a misteriosa Atlântida, os boatos sobre extraterrestres, livros misteriosos e proibidos. Então eu mordi a isca daquele maldito sádico. Ele tinha em sua casa um exemplar de um misterioso livro. O maldito guardava um exemplar do obscuro Grimório de Horás Satanis, um livro que fora banido pela Igreja Católica muito tempo atrás. E logo que ouvi Nayara Totepu Suzuki me contar sobre isso, perguntei como que ele obteve esta coisa que não ouso mais chamar de livro. Ele me respondeu que arrumou um jeitinho, e eu fiquei quieto. Alguns dias depois, no dia anterior à minha partida do Japão, eu visitei sua casa. Ele morava sozinho, em um apartamento nem muito pequeno nem muito grande. Havia um corredorzinho de entrada, que dava em uma salinha de jantar, com uma mesa e 3 cadeiras e umas prateleiras cheias de pratos velhos, papéis amassados e livros antigos, daquele tipo com capa de couro e só o título na capa. De um lado da sala ficava a cozinha, e do outro, um corredor que levava ao quarto e o banheiro. Nayara Totepu me apresentou a sala de jantar. Minha esposa estava junto. E ele então foi nos apresentar a seu quarto e o banheiro. Nada demais. Mas então eu o alfinetei perguntando onde estava o livro maldito. Ele me ignorou, mas depois, quando já estávamos saindo da casa, ele me alfinetou. Quer mesmo ver o livro? Ele me perguntou. Eu aceitei a proposta, claro. Eu queria muito ver como era o livro. Ele me levou até seu pequeno quarto, fuçou debaixo de sua velha e molhada cama, ficou mexendo lá por um tempo, até que ouvi um clique, e em seguida algo como uma gaveta se abrindo. E então, não mais sorrindo, Nayara Totepu puxou a maldita coisa e me entregou. É seu agora, ele disse. Eu fiquei confuso. Por que ele me daria algo tão raro e proibido tão do nada assim? Eu fiquei quieto por alguns segundos, e então com um choque eu disse, tem certeza? Sim, fique. Eu peguei o livro, a coisa, e o examinei por um curto momento. A capa era de couro, parecia ser costurada, e lembrava uma textura de pele. A capa era grossa e o livro era pesado. Parecia maior que uma bíblia. Tentei abri-lo para folhear, mas Nayara Totepu Suzuki puxou minha mão e disse, não. Só abra o livro quando chegar em sua casa. Certo. Eu respondi e nos despedimos. Algo que percebi saindo da casa era o clima onírico que soava dela. Algo como se ela saísse de alguma obra surrealista. Mas era só o clima mesmo, pois sua aparência era totalmente normal. Já era tarde, tipo meia-noite, e embarcamos no avião às 5 da manhã. Não ousei abrir o livro durante a viagem, e deixei ele em minha mochila. Chegando em casa, minha esposa e eu fomos dormir. Estávamos exaustos. Mas, no meio da noite, eu acordei repentinamente e fui correndo pegar um café para começar a estudar o livro, a coisa. Abrindo e folheando, ele já percebeu uma coisa. Ele tinha muito conteúdo. Depois eu fui contar e eram mais de 2.000 páginas ao todo. Estas hediondas páginas eram recheadas de estranhas ilustrações em latim. No fim, acabei estudando a coisa durante algumas semanas. Ao revelar algumas das passagens, percebi que os assuntos tratados no livro eram horrendos, nojentos, perturbadores. Ele ensinava o leitor a fazer coisas tenebrosas como sacrifícios, violar cadáveres, invocar criaturas do além pelos meios mais terríveis possíveis. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi uma feitiço, bruxaria, o que quer que seja, que o permitia ressuscitar os mortos. Me interessei muito sobre isso, mas me mantive cético. Não queria me obcecar por aquilo. Alguns anos se passaram desde que parei de estudar aquele livro. Eu meio que o esqueci, o larguei em uma prateleira cheia de outros livros velhos. Fui voltar a viver. Eu tive filhos, um menino e uma menina. Visitamos o Japão mais vezes também. E algo estranho aconteceu.
O cadáver de Nayara Totepu Suzuki fora encontrado dilacerado, destroçado, no meio de um beco sujo, com os nacos de sua carne todos espalhados pelo chão. A coisa virou notícia, se espalhou por todos os jornais do Japão e de alguns cantinhos do mundo. Fiquei chocado, mas com o tempo comecei a encarar a coisa como uma triste coincidência. Mas tudo foi bem desde então, apesar da tristeza pela perda de um amigo. Durante os dias logo após sua morte, eu refleti sobre as passagens que li sobre ressuscitação de mortos no infame livro. Pensei em que acontecimento absurdo levaria uma pessoa a fazer os processos que o feitiço, magia, encantamento, ritual, o que quer que fosse aquilo. Talvez a perda de alguém muito, mas muito amado e importante. Sim, talvez. Mas fazer as coisas terríveis que o ritual necessitava. Eu não entendia como aquela bizarra troca equivalente poderia funcionar sem ser paradoxal, pois como seria possível se fazer uma troca equivalente entre pessoas ou coisas amadas? Isso era coisa que somente um louco ou desesperado poderia fazer. Eu acho. Bem, não quero, ou melhor, não me sinto confortável descrevendo o que aconteceu dali em diante, mas como meus dias estão contados, vou contar de qualquer jeito. Resumindo, minha esposa e meus filhos morreram. Foram atropelados por um homem bêbado. Meus filhos, aos 7 e 8 anos de idade, foram atropelados por um bêbado. Parecia um sonho. Aquilo foi tão absurdo. Eu fiquei em choque, talvez em estado catatônico quando recebi a notícia. Fiquei deprimido durante meses. Pensei em suicídio, mas fiquei com medo de morrer. Eu queria uma solução para aquilo. Eu queria minha família de volta. Eu queria um jeito de... Então eu lembrei do livro, da infame coisa. Tudo parecia estar resolvido. Uma luz no fim do túnel. O ritual parecia absurdo. Paradoxal, sim, mas era possível. A determinação e o luto fizeram tudo parecer possível. Eu refletia no escuro sobre como fazer aquela troca equivalente de almas. Sacrificar algo que eu amava para conseguir uma outra coisa que eu amava e havia perdido. Havia meu gato, mas eu não o amava. Era só uma bola de pelos que ficava o tempo todo jogada no chão. Mas eu já o verdadeiramente amei um dia. Sim, quando eu era mais jovem, eu o amava, achava fofo, brincava com ele. Garfield era seu nome. Será que a troca equivalente funcionava desse jeito? Porque sim, Garfield fora um grande amigo meu na adolescência e começo da vida adulta, equivalente ao que eu sentia por minha esposa e filhos. E como a idade em anos de gato de Garfield era mais de 90, e acumulando a idade de minha esposa, 29, e meus filhos, 7 e 8, o resultado ficava menor do que a idade de Garfield. E eu fui confirmar no livro sobre, e a acumulação de idade funcionava. Eu só precisava ver se amor no passado era válido, e eu não tinha nada a perder. Comecei os preparativos do ritual. Eu precisava de ingredientes um tanto fáceis de se conseguir. Qualquer tipo de coisa que possa riscar o chão, alho, pimenta e uma cruz posicionada no meio do pentagrama que seria desenhado no chão. Peguei tudo, a cruz eu já tinha, e desenhei o pentagrama. Espalhei o alho e a pimenta pela área do ritual, e já localizei o gato. Não seria muito difícil arrastar aquela bola gorda de pelos até o pentagrama. Pelo menos eu achava isso. Depois de preparar o terreno, fui até a cozinha de minha casa e peguei a faca mais afiada que encontrei. Caminhei de leve até o sofá da sala. Lá estava o bicho preguiçoso, largado como um tapete. Passei meu braço lentamente pelo sofá e fui pegando por baixo da barriga do gato. Ele começou a me olhar irritado, mas não desconfiando que eu iria matá-lo de uma forma tão cruel. Agarrei-o e puxei-o do sofá. Prendendo suas garras na almofada, ele brigou para sair, mas ele soltou sem problemas depois de uns 5 segundos. Carreguei-o com um braço e segurei a faca com o outro, caminhando em direção ao pentagrama, uma estrela invertida, desenhada com giz vermelho, com as lascas de alho e a pimenta espalhados em seu redor. Joguei o gato, pobre Garfield, no pentagrama. Ele miou agressivamente, olhando para mim. Eu olhei para ele friamente. Ergui a faca. Tentei alcançá-lo. Ele tentou fugir, mas eu o agarrei. Acho que o pobre animal fez tudo o que podia para sobreviver. Tentou me morder, me arranhou, tentou se soltar. Mas no fim, a faca o perfurou. Eu joguei o coitado no meio do pentagrama. Arranquei a faca de sua barriga. Ele se contorceu e finalmente se foi. Rapidamente peguei a faca e abri sua barriga, deixando seus órgãos à mostra. Foi grotesco, mas necessário. Então o pentagrama começou a brilhar com uma luz escarlate. Barulhos guturais saíam do recém-criado portal, ou mais apropriadamente linha de comunicação. Os barulhos depois viraram um amontoado e gritos abafados e barulhos perturbadores de dor, agonia, matança e orgasmos sofridos.
Então, uma voz tão autoritária e bizarra, me chamou pelo nome. Eu, que estava congelado, gritei. A voz então tomou forma. Eu me afastei do pentagrama. E do brilho carmesim surge uma cabeça derretida enorme, com um olho quase caindo do rosto e o outro inchado e roxo, dentes podres e nojentos, pedaços de carne espalhados por toda a sua essência. A voz engoliu o pobre Garfield. Naquele momento eu me arrependi de tudo. De ter conhecido o maldito Nyarlathotep Suzuki. De ter aceitado o maldito livro tenebroso. O livro do inferno. O maldito livro de Horaz Satanis. Hoje, sozinho em minha fria e deprimente casa, aguardando o meu terrível destino, penso no que fiz. O sacrifício, a coisa que prometia a volta das pessoas que eu amava, foi tudo em vão. A situação não continuou simplesmente triste. Ficou horrível. No fim, eu acabei perdendo tudo, e ainda tenho algo tenebroso me caçando. Enquanto escrevia este relato, eu decidi uma coisa. Irei tirar minha própria vida. Já tenho a faca que matou o pobre Garfield. Aqui em minha mesa, preparada para cortar meus pulsos, ou garganta, ainda não me decidi. A caveira gigante, depois de engolir meu pobre gato, desapareceu, deixando uma risada maligna para trás. A troca equivalente havia sido feita. E então o pentagrama desapareceu. Todos os vestígios, só a faca estava lá, limpa, sem um pingo de sangue. Parecia que Garfield e o ritual foram apagados da existência. Espere, e a troca será concluída. Uma presença vazia sussurrou. E assim eu fiz. Esperei horas, e nada. Resolvi ir tomar banho, lavar meu corpo suado e acabado. E queria chorar, quebrar em lágrimas, mas não conseguia. Minha carne parecia não deixar. Meus olhos pareciam estar presos por ganchos velhos e enferrujados que me proibiam de chorar. Terminei de tomar banho. Me vesti esperando que alguma coisa tinha mudado. Fui até a sala. Ao chegar lá, vi o horror, a tristeza, o arrependimento e a raiva, todas juntas em uma coisa, uma massa de carne que eu consegui reconhecer como minha esposa e meus filhos. A acumulação de idades que eu havia calculado antes. Agora, uma acumulação de carne. Minha esposa no meio, colada a AOS, meus 2 filhos, um de cada lado. Eles eram pura carne, nem sei se haviam ossos ali. A coisa era mole, parecia estar sofrendo para existir e não se tornar uma mera poça de carne pronta para ser cozinhada. A coisa me olhava com 6 olhos arregalados e um sorriso torto, ao mesmo tempo macabro e triste. A coisa parecia querer que eu a aceitasse. Eu explodi em lágrimas. A coisa sabia que eu a reprovava de alguma forma. O sorriso da coisa sumiu. Quando eu parei de chorar e gritar, vi os olhos arregalados só me observando. Uma voz gutural saiu da coisa. Querido, papai, A coisa começou a lentamente se tornar uma massa de carne sem sentido, tentando se esforçar para continuar existindo. Eu não quero viver. Isso dói demais. Eu te odeio. Eu quero morrer. Eu chorei de novo enquanto a coisa voltava a tomar forma novamente. Eu parei de chorar. Meus olhos arregalados. Meus olhos ardiam. A coisa implorava para morrer, para que isso acabasse. Eu caí em prantos outra vez. No fim, a coisa gritava. Uma fúria animal parecia tomá-la. Mas com o tempo, a coisa se acalmou. Lentamente, ela foi desmanchando, parando de existir, morrendo. Quando eu me acalmei, só havia uma massa triste e fedida de carne no sofá. O mesmo sofá onde Garfield passou seus últimos momentos de paz. Acho que naquele momento eu morri por dentro. Passei os últimos dias sem comer quase nada. Não era justo, e ao mesmo tempo era. Eu mato o meu gato e recebo uma massa gigante e estúpida de carne. Não é justo. Mas eu que cometi a atrocidade de matar Garfield, eu merecia. Na noite que precedeu este dia, eu tive um pesadelo, ou visão, de uma gata macabro com asas me observando e comendo um braço podre. Ele então gritou, não miou, ou algo do tipo, gritou e mordeu meu braço. E aqui estou, me sinto observado toda hora. Posso sentir os olhos me penetrando, os olhos de um felino vitrados em mim. Eu me meti no inferno e não tem mais um meio de como escapar. Se minha família que ainda resta, minha mãe, está lendo isso, me desculpe, não tem mais volta. O sobrenatural, o assombrado, o esquecido, me agarrou com suas mãos frias e podres e me arrastou para um buraco infinito de dor e sofrimento infernais.